Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Quem está feliz com Jesus? JC, está feliz, JC? Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, que nos dá vitória, como diz o Marcinho. Que noite abençoada. Eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, não aqui ministrando, mas aqui na igreja, amém? Participando do corpo de Cristo. Participando da reunião dos santos, a congregação dos justos, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos justos. Amém? Você pode dar um sorriso, né, pastor? Dá um sorriso aí para me ajudar, irmão. Aleluia. Tem muita gente séria aqui, né, Lari? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aprove o Senhor de eu estar aqui nesta noite, pela direção do Espírito Santo que toca o coração do nosso pastor, e o Espírito Santo que tocou no coração dele trouxe uma palavra para o meu coração e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E eu não sei se você está apercebido nesta noite, mas hoje está sendo a noite de Salmos, amém? Quem percebeu isso? Amém? Só eu percebi? Amém? Quem percebeu que hoje foi lido Salmos? Nosso pastor Donizete leu o Salmo 84, pastor Gilmar leu salmos para a família e para a igreja. E Deus colocou um salmo também no meu coração por esses dias. Mas antes de nós entrarmos no salmo, eu quero convidar você a abrir em um versículo apenas, para a gente começar essa palavra. Um versículo que é muito falado, muito usado, mas muitas das vezes, quando o cerco aperta, é difícil de colocá-lo em prática. Guarde isso no seu coração nesta noite. Um versículo que é muito falado, muito ministrado. E eu tenho certeza que esse versículo, essa palavra tem poder para mudar a sua vida, a minha vida, a nossa vida como igreja. Mas muitas vezes, quando nós passamos pelo estreito, quando nós passamos pelo aperto, pela enfermidade, pelo desemprego, não é fácil fazer a leitura desse versículo e glorificar o nome de Deus. Eu falo isso sem medo nenhum de errar, porque muitas vezes foi difícil para mim olhar para esse texto e falar: Senhor, eu creio com toda a minha fé, com toda a convicção que tenho no meu coração. Sabe qual foi o tema antes de nós abrirmos o versículo? Que o Senhor e o Espírito Santo colocou no meu coração? Uma fé convicta. É isso que Deus espera e requer de cada um de nós, como cristãos, como evangélicos, como aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Hoje está pronta aqui uma mesa, e foi louvado sobre mesa, amém? Foi louvado sobre mesa, e hoje nós temos uma mesa posta aqui. Uma mesa que simboliza a morte, mas muito mais do que a morte, a ressurreição de Cristo. Amém? A ressurreição de Cristo. Esse Cristo que hoje, através do Espírito Santo, habita no meu e no seu coração. Amém? Vamos abrir a palavra? Abra comigo Romanos capítulo 8. Aleluias. Glória a Deus. Deus quer transformar o nosso coração nessa noite, amém? Quem está comigo aqui? Amém? Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Se você tiver com o celular e quiser colocar nessa versão, vai ficar mais fácil para você acompanhar. Se não tiver, pode ser na versão que você tiver aí, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Aleluias. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz na sua carta assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ler mais uma vez. Sabemos, guarde essa palavra que ele inicia o texto. Sabemos que todas, quantas coisas, irmãos? Todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Uma fé convicta. E o Espírito Santo soprava no meu coração assim: dúvida ou convicção? Você tem dúvida da sua fé ou convicção dela? Pensa aí com você, no seu coração nessa noite. Você tem dúvida da sua fé? Quando você passa por alguma dificuldade, alguma tribulação, algum momento de fraqueza, seja espiritual ou físico, ou no trabalho, na finança, a sua fé balança ou ela permanece firme? Pense com você aí. Pense para dentro. Pense na sua mente aí. Puxa aí no seu HD aí nessa noite. A sua fé balança ou ela permanece firme? A sua fé está firmada na rocha ou na areia? Amém? Quem está pensando aí? Quem pode dar glória a Deus que a fé está firmada em Cristo Jesus? Aleluias. A nossa fé deve estar firmada em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Aleluias. Glória a Deus. Quantas lutas eu já passei, meus amados. Quantas lutas você que está aqui sentadinho aqui, todos vocês já passaram. Mas eu tenho certeza que lá no fundo, por menor que seja, talvez do tamanho do grão de mostarda, você teve convicção de que Deus ia te dar a vitória, o livramento, o escape, a cura, o renovo, a libertação, porque Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. E aqui o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele fala assim: sabemos. Quem está entendendo? Sabemos. Faz assim, ó, eu sei da minha fé, porque a minha fé está firmada em Cristo. Eu sei. O apóstolo Paulo, ele nos convida, ele nos coloca dentro desse pacote, porque aqui ele estava ministrando para a igreja, para os santos, assim como nós estamos aqui. Quando nós ouvimos uma palavra de quem está aqui em cima, que é um canal de bênção, que é alguém usado como instrumento de Deus para trazer a palavra para o nosso coração, que é como uma semente e o nosso coração como uma terra boa, assim também Paulo estava fazendo aqui. E ele nos inclui, a palavra nos inclui. Sabemos, ele não fala eu sei, apesar de que em outros momentos talvez ele vai falar do Deus que ele cria, que ele acreditava. Mas aqui nesse texto, que é muito conhecido, sim ou não? É muito conhecido. Muitas vezes a gente lê esse texto: ô irmão, você está passando por dificuldade, está difícil lá na sua casa. Sabemos que todas as coisas cooperam, irmão, para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as coisas contrárias, porque Paulo está falando que todas as coisas cooperam, não as coisas boas, não os dias bons, mas todas as coisas, todos os dias, todas as horas, todos os momentos cooperam para o nosso bem. Você é um milagre, meu irmão. A Chloe é um milagre. Você que está sentado aqui dentro hoje é um milagre. Quantas pessoas estão no leito de hospital? Amém? Nosso pastor esteve lá visitando o irmão Joãozinho, está lá. E quando a gente cai dentro de um lugar desse, a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa fraqueza. Amém? Mas nós estamos em Cristo. Aleluias. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quem ama a Deus aqui? Aleluias. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito de Deus na sua vida, viu, Igor? Viu, Raíssa? Existe um propósito de Deus na nossa vida. Você ama Deus? Então tem um propósito na sua vida. E um dos maiores propósitos é saber que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. A mesa está aqui, simbolizando, porque o próprio Jesus nos falou: fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e tomarem do cálice, vocês celebram a morte e a ressurreição de Jesus. A minha morte e a minha ressurreição, até que eu venha. Até que Ele venha. Aleluias. Glória a Deus. Uma fé convicta
Eu até anotei aqui, não uma fé comum. Porque existe uma fé comum, amém? Quem está comigo ainda? Existe uma fé comum. Qual é a fé comum? Você já deve ter passado por isso. Você está lá, no meu trabalho já aconteceu isso. Conversando com a pessoa, e fala uma coisa e fala outra. Daí toca no nome de Deus, ou no nome de Jesus, ou no Espírito Santo, ou na palavra, na Bíblia, alguma coisa. E a pessoa assim, não, eu creio em Deus. Opa, eu creio em Deus. Mas essa fé, muitas vezes, assim como um dia a minha também foi, e glória a Deus que me alcançou, é uma fé comum. Porque a fé que está no nosso coração é uma fé de dom, que é dada pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar dos dons. E entre os dons que o Espírito nos entrega está a fé. É essa fé que deve estar no meu e no seu coração. Para que quando chegar no dia mau, você possa olhar para a situação e falar, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluias! Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem da minha casa, para o bem da minha família, para o bem da igreja, para o bem do corpo de Cristo, do qual eu faço parte, pela graça e bondade e misericórdia do Senhor Jesus, que nos alcançou, irmãos. Ele nos alcançou, por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui. Nós nos esforçamos, nós trabalhamos, nós buscamos, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a palavra, mas no final é tudo pela graça e pela bondade de Jesus. Aleluia! Uma fé convicta, não uma fé comum, uma fé do dom que o Espírito Santo depositou no meu e no seu coração. Quem está entendendo? Amém? Aleluias! O que tem dominado, coloquei aqui duas perguntas. O que tem dominado o seu coração? O que tem dominado ou direcionado a sua vida e a sua casa, por um acaso é o medo? Por um acaso é a dúvida? Será que nós estamos bem firmados na rocha que é Cristo? Ou quando vem o vento a casa balança? Ele é aquele que dá ordem até para o vento. Ele é. Quanto mais para a sua e para a minha vida. Aleluias. Eu falei que eu ia falar de Salmos e a gente vai entrar nele porque o tempo voa. Eu estava meditando na palavra, comendo da palavra lá na minha casa. E para quem não sabe, estamos morando agora na roça, eu e a minha esposa, virou roceiro. E lá é um silêncio espetacular, irmãos. Amém? O pastor Gilmar falou para mim na porta lá, agora sim, né? Eu falei, agora sim. Aleluia. E pensa num silêncio, e parece que quanto mais silêncio, mais o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. Experimente isso na sua vida. Entre num lugar silencioso e fale com o Espírito Santo para você ver. Ele vai encher o seu coração e a sua mente de esperança e de temor a Deus. E eu estava lá meditando na palavra, irmão Guto. E o Espírito Santo veio e me levou num salmo. E eu quero convidar você a abrir, para a gente ganhar tempo. Abra comigo Salmo 78. Aleluias. Aleluias. Salmo 78. Salmo 78, só como uma pequena introdução, foi escrito por Asaf. Apesar de eu gostar muito de Davi e de Moisés, mas este salmo escrito por Asaf falou muito forte ao meu coração, Evandro. Falou muito forte ao meu coração, irmão. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, viu, meu irmão? Glória a Deus. Deus está vendo o que você faz. E eu abri nesse salmo e Deus me levou a caminhar sobre ele. E Deus foi me dando ali vida, através da sua palavra que é viva. E ele me levou lá no versículo 17. Esse salmo de Asaf, irmãos, ele é um salmo onde ele narra. É um salmo didático.
É um salmo em que Asaf ele narra um pouquinho, ou um pedaço, algum trecho da história do povo de Israel. Exatamente, ele fala da época, no tocante à época em que eles estavam exilados. E então eles saem do exílio, do cativeiro, depois de muito tempo, depois de 400 anos de cativeiro. Eles saem do cativeiro e Deus, o nosso Deus poderoso, Ele opera sinais e maravilhas no meio do povo, provando do teu poder e provando do teu amor, provando do teu caráter, do teu amor que é grandioso, sobre a vida do povo de Israel. Porém, num determinado momento aqui do texto, Asaf vai contar de uma afronta do povo a Deus, aonde o povo começou a duvidar de Deus, depois de tudo que Deus tinha feito, irmãos. Deus tinha aberto o mar. O Igor até falou aqui do mar, né? O Igor não, foi o Leandro, né? O Leandro falou aqui, ó, dava para passar de meia, né? Quem lembra que o Leandro falou aqui, amém? Dava para passar de meia e não ia molhar a meia. A palavra de Deus fala que eles passaram a pé enxuto. E depois de tudo isso, ou de várias coisas que Deus fez para esse povo, eles tiveram a coragem de duvidar no coração deles. Ao ponto de falar, sabe o que? Será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Será que Deus pode preparar uma mesa do deserto? Amém? Quem está comigo ainda? Preste atenção nessa parte, pegue no seu coração e no seu espírito agora, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Mas geralmente nós vamos ler esse texto quando está tudo ruim, sim ou não? A hora que o cerco aperta, a gente lembra do texto. A hora que o cerco aperta, a gente lembra de uma palavra. E glória a Deus que a gente recorre à palavra. Bom que seja assim. Amém, Lu? Bom que seja assim. Porém, aqui, nessa parte desse texto, eles duvidam do Senhor, ao ponto de dizer, será que Deus pode? Depois de tudo que Deus tinha feito, será que Deus pode, irmão, preparar uma mesa no nosso deserto? Sabe aquele momento de luta, aquele momento de angústia, de ansiedade, de opressão, de medo que se levanta no meu e no seu coração? Alguém? Alguém assim? Já passou por isso? Só eu? Aleluia. Levanta a mão quem já passou por dificuldade. Aleluia. É nesse momento que Deus fala ao nosso coração, eu posso preparar uma mesa no deserto para você. Eu posso preparar uma mesa no deserto, porque nós andávamos em um deserto, mas Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, Ele nos alcançou e preparou uma mesa no deserto para nós, amém? Quem está comigo ainda? Vamos ler o texto? Salmo 78, verso 17, olha o que diz o texto. Mas, ainda assim, continuaram a pecar contra ele, ou seja, depois de tudo que Deus tinha feito, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Versículo 18, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento para satisfazer o seu gosto, ou seja, para saciar sua fome. 19, falaram contra Deus, dizendo, será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Versículo 20, é verdade que ele feriu a rocha, e dela manaram águas e transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Será? Irmãos, derruba essa palavra do seu coração nessa noite. Será que Deus vai fazer? Minha irmã está ali também, um testemunho. A Chloe acabou de vir aqui e tem muito testemunho para contar, eu tenho certeza. Será que Deus pode fazer, irmão? Será? Não, Deus pode fazer. É lógico que nós oramos ao Pai pelo Filho segundo a vontade dele. Amém? É segundo a vontade, mas Ele pode fazer. Amém, Donizete? Ele pode fazer. Ele pode. Porque Ele é soberano. Você está aqui nessa noite porque Ele aprova que você estivesse, que eu estivesse, que o pastor Gilmar estivesse, o pastor João, o pastor Donizete, e todos nós que estamos aqui para partilhar da mesa do Senhor. Deus aprova que você estivesse aqui.
É pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui, irmã Yolanda. É pela misericórdia do Senhor. Deus não nos dá o que nós merecemos ou o que merecíamos, mas pela graça e bondade, irmão José Moreira, Ele nos trouxe aqui essa noite para receber do corpo e do sangue simbolizado no pão e no suco de uva, para celebrar a morte dele e a ressurreição dele, que nos salvou, que nos alcançou. Será? Não, Ele pode. Será que Deus pode me livrar? Não, Ele pode te livrar. E ainda que Ele não livre, Ele vai passar com você. Ele vai passar com você, Ele passa comigo, Ele passa com você. Certa feita, me veio o coração aqui agora, não estava marcado aqui, mas certa feita o apóstolo Paulo, que diga-se de passagem, para mim, depois de Jesus, na Nova Aliança, é um dos maiores ministros do Evangelho, um dos maiores plantadores de igreja. Esse homem que teve uma visão de Jesus, aparecendo para ele, convertendo o coração dele, deixando ele cego, depois mandando um homem para orar na casa dele, fazendo dele um dos maiores ministros do Evangelho de Jesus, proclamador do Evangelho de Cristo, aonde abundava o pecado, aonde abundava a perseguição contra os cristãos, agora abundava a graça do Senhor Jesus Cristo. E um dia esse homem, que aos nossos olhos talvez seria um intocável do Senhor, ele ora ao Pai, porque ele tinha um espinho na carne. E a palavra de Deus escrita por ele mesmo, ele fala assim: 1, 2, 3 vezes eu roguei ao Pai para que me tirasse o espinho da carne, mas Deus falou: não vou tirar. Não vou tirar. E sabe o que é interessante, pastor Gilmar? Paulo não decretou, não. Eu decreto. Você não decreta nada, irmão. Quem decreta é Deus. Anota aí, se você tiver com caneta aí, anota aí. Quem já viu isso? Na TV. TV não, agora é no YouTube, né? Quem já viu? Eu decreto. Eu nada, irmão. Você nada. Deus que faz. Jesus que faz. O Espírito Santo que faz. Aleluia. Eu roguei ao Pai 1, 2, 3 vezes que me tirasse o espinho na carne, mas o Pai respondeu para mim o quê? Não, a minha graça te basta. Aleluia, aleluia. Ei, meus amados, Deus pode todas as coisas, mas se Ele não fizer aquilo que você deseja, glorifique a Ele, porque Ele é soberano sobre a nossa vida. Ele é soberano sobre a nossa casa. Ele é soberano sobre o nosso trabalho. Ele é soberano sobre os nossos passos. Assim diz a palavra. A palavra dele é luz, é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. A palavra dele é alimento, ela é viva, ela é como uma espada, ela penetra no coração, ela divide as juntas e as medulas. Aleluias, ela é apta para nos corrigir. Ela é apta para nos corrigir. Aleluias. Viu, Marcinho? Tá quietinho aí no fundo, Marcinho? Deus está aqui, irmãos. E Ele contempla cada um de nós. Porque foi por nós que Ele morreu. Amém? Foi por você. Mas não se acha a última bolacha do pacote. Você é uma das bolachas. Amém? Nós somos uma das bolachinhas de Jesus. Aleluias. E para a gente já finalizar, o texto continua aqui, eu vou ler só um pedacinho que é interessante. Versículo 21 do Salmo 78 diz assim: ouvindo isso, agora o Senhor, né? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Depois de tudo que Deus tinha feito, eles fizeram isso. A ira de Deus se acendeu, mas olha o que Deus fez. Mesmo assim, versículo 23, mesmo assim deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, lhes deu cereal do céu, todos comeram pão dos anjos, ele enviou-lhes comida à vontade, fez soprar no céu o vento do oriente, pelo seu poder conduziu o vento do sul, e também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar.
ainda assim, mesmo eles virando as costas para Deus, Deus os alimentou. Quantas vezes nós viramos as costas para o Senhor, achando que Ele não vai fazer, e mesmo assim Ele vem e se compadece de nós. Aleluias! E hoje não é diferente. Deus está aqui para mudar o seu e o meu coração, para trazer uma convicção da fé que temos. Tenha no seu coração e na sua mente, irmãos, uma fé convicta. Uma fé convicta. Uma fé que não se abala. Uma fé que não muda. Uma fé que não é circunstancial. Mas uma fé no Espírito Santo. Uma fé na palavra de Deus. Uma fé no Filho de Deus. Saiba, a sua fé nem sua é. Foi Deus que plantou no seu coração. Saiba disso nessa noite. E com o que diz respeito à salvação de Cristo Jesus para nós, eu quero terminar com um texto, ainda em Romanos capítulo 8. Vou pedir para você voltar lá. Romanos capítulo 8. Versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Esse capítulo 8, Paulo, ele narra algumas coisas do qual o Espírito intercederia por nós, nos fazendo eleitos e escolhidos de Deus para uma salvação, para um corpo glorioso naquele dia. E também ele cita algumas coisas do que o Espírito faria por nós, como uma intercessão também a nós que oramos e às vezes não sabemos nem como orar, nem como pedir. E quando ele chega a partir do verso 31, então ele fala: o que diremos então acerca destas coisas? Que coisa? Daquilo que ele tinha citado. E Paulo começa a fazer algumas perguntas retóricas, que são afirmações na verdade. E uma delas, que me tocou o coração quando eu estava lendo o texto, verso 34. Quem achou aí? Diga glória a Deus. Ele diz assim: quem os condenará? E ele diz: é Cristo Jesus quem morreu. E ele fala assim: ou melhor, quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo fala assim: foi Cristo, irmãos. Quem vai separar nós do amor de Cristo? Foi Cristo que morreu. Aí ele vai, ele complementa, ele fala assim: ou melhor dizendo, não foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou. Foi ele, irmãos. Nós podemos sair olhando qualquer cemitério do mundo, somente Jesus ressuscitou. Somente ele. Somente o nosso Deus é chamado de Pai. Você tem um Pai. Amém? Quem pode dar glória a Deus aí? Ele ressuscitou. O nosso Deus, o nosso pastor Paulo falou que ele está vivo. Vivo. Ele está vivo, irmãos. E ele vive aí dentro do seu coração. Então não tem por que você duvidar. Pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? O que nós podemos responder? Sim, Deus pode preparar quantas mesas Ele quiser. Amém, JC? Quantas mesas Ele quiser. Porque nós estamos nele e vivemos por Ele e para Ele. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.